Seja bem-vindo a essa aula sobre como criar um processo de vendas para sua empresa. Você é gerente comercial, você é gestor de vendas, eu tenho certeza que você já deve ter procurado muito na internet aí, muitos assuntos, muitos artigos, já deve ter lido livros sobre o processo de vendas e eu imagino que o seu processo comercial ainda não funciona conforme você gostaria. E é isso que eu quero fazer na aula hoje. Eu quero transformar o processo comercial em algo simples. Por quê? Porque processo comercial nada mais é do que o caminho que o seu cliente faz na sua empresa, desde o momento que ele conhece o seu produto até o momento em que ele compra com você. Então prepara aí a sua caneta, o seu papel. Essa aula vai ser bem didática. Eu quero abrir tela aqui com você para a gente fazer junto, acompanhar junto. Prepara aí, porque vai ser uma aula que eu tenho certeza que ela vai gerar algum resultado no seu negócio, tá? Então vamos lá, vamos transmitir aqui já a tela, deixa eu abrir a tela aqui pra gente. Bom, primeira coisa, como eu já falei aqui, processo de vendas é o caminho que o seu cliente faz até conhecer o seu produto. Só que nesse caminho que ele faz, nós temos algumas etapas. O cliente, muito dificilmente, ele vai entrar na sua empresa, ele vai conhecer o seu produto e comprar de primeira. A gente sabe que amor à primeira vista em vendas é muito difícil de acontecer. Principalmente quando se trata de vendas B2B, de vendas mais técnicas. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o nível de consciência do cliente. Mas por que você precisa aperfeiçoar o seu processo? Por que você precisa criar um processo de vendas? Davidson, mas eu estou vendendo, a minha empresa está vendendo, eu bato a meta, minha equipe está batendo meta, eu estou conseguindo gerar os meus resultados. Por que eu deveria criar um processo de vendas? Por que eu deveria implementar um processo de vendas na minha empresa? Por que eu preciso burocratizar algumas coisas? Parece que está burocratizando. Não, na verdade, o que acontece é o seguinte, dentro da nossa realidade de Brasil, muitos empresários, e acostume-se que eu vou tomar água a aula inteira. Eu gosto de água, tá? Então, sinta-se à vontade para tomar água comigo. Pois bem, a voz agora até melhorou. Olha só, muitos empresários, quando abrem as suas empresas aqui no Brasil, isso tanto no presente quanto no passado, mais ainda no passado, quando empresários abriam seus negócios ou abrem seus negócios, ele abre porque existe uma demanda. Ele sabe que existe uma oportunidade no mercado, então ele abre o negócio. Quando o negócio ainda está pequeno, é muito fácil fazer as primeiras vendas. A primeira venda de um pequeno negócio, ela acontece de uma forma mais fácil. A taxa de conversão dessa venda dos clientes, ela é mais fácil. Por quê? Porque você ainda tem pouca capacidade produtiva, porque você ainda tem pouca esperança de faturamento, né, médio, alto, você não está preocupado com isso, você agora quer só conseguir os primeiros clientes. Então qualquer cliente que chega, qualquer venda que acontece, ela tem um significado muito grande no seu negócio. O problema é que muitos negócios cresceram, mas cresceram de uma forma assustadora, dessa forma, desse jeito, sem um processo de vendas estruturado. Cresceram, fizeram o seu nome, o cliente compra, o mercado conhece, mas ainda depende de vendedor com lábia, que só tem lábia, mas não tem disciplina e não sabe técnicas de venda. Depende daquele cliente amigo, depende daquele relacionamento onde muitas das vezes o que manda é levar o cliente para um churrasco. Aí eu tô falando do setor do B2B, tá? Levar um cliente pro churrasco, levar o cliente para passear, para fazer com que ele compre com você. Então tem que bajular o cliente para manter ele comigo. E aí você tem que dar desconto. Porque se você não der desconto, você não vende, porque você não tem processo. Você precisa comprar as etapas. E o desconto é basicamente isso. Quando você trabalha somente dando desconto, sem ganhar nada em troca, significa que você está comprando as etapas que o seu cliente deveria estar seguindo dentro do seu processo comercial. Você está pagando por isso. Então, se o cliente deveria passar por 4 ou 5 etapas para fazer uma compra saudável com você, você dando desconto, você avança. Você faz com que o seu cliente avance essas etapas e compre com você. O problema é que é o seguinte, eu posso fazer uns cálculos então e posso achar que compense. Ao invés de passar o meu cliente por todas as etapas,
eu dou um desconto e acelero a venda. Ok, isso compensa se você olhar somente uma métrica, que é o tempo para vender, é o tempo de conversão. Agora, quando você começa a olhar o seu lucro, quando você começa a olhar para a previsibilidade das suas vendas, ou seja, você consegue agora criar um relacionamento duradouro com o seu cliente, você sabe agora o comportamento do mercado e quais ações você precisa tomar para o mercado ter o comportamento X, Y, Z nesse modelo de negócio. Você não consegue ter. Você trabalhando somente com desconto, você trabalhando com time de vendas sem treinamento, você contrata vendedor pela lábia. Isso significa que o seu negócio é refém do mercado. Você começa agora a se tornar refém da sazonalidade, então a demanda diminuiu, sua venda diminui. Você começa a se tornar refém do que as pessoas dizem, do que o seu representante diz, do que o seu vendedor diz. Não que eles estejam errados, mas você fica refém de apenas um argumento de vendas. E você não prepara o seu time para escalar outros indicadores que você precisa para o seu negócio. É por isso que você precisa ter um processo de vendas. E aí, quando você começa a entender esses passos que o cliente dá no seu negócio, você começa a compreender agora, de uma forma incisiva, pontos que você precisa trazer melhorias e pontos onde você precisa investir mais. Porque está dando certo, você vai fazer mais investimento e vai inchar aquele ponto, você vai dar crescimento para aquele ponto. Vamos lá, vamos para você entender melhor. Quais são esses passos que o cliente precisa dar para comprar com você? O primeiro passo que o cliente precisa dar é conhecer o seu produto. A primeira coisa que ele precisa fazer, tá? E aqui nós vamos falar sobre níveis de consciência. Qual que é o nível de consciência do seu cliente em relação ao seu produto? Davidson, eu falo para o cliente que não conhece o meu produto. Existe o cliente que ainda não conhece, nunca ouviu falar do meu produto. Então esse cliente precisa conhecer. Ele vai conhecer o seu produto através das ações de marketing da sua empresa. Ele vai conhecer o seu produto através da ligação do seu vendedor, da primeira visita que o seu vendedor vai fazer. Aí sim você começa a trazer um primeiro passo para ele. Quando você vai implementar o seu processo comercial, eu preciso que você olhe agora para o seu processo comercial, e eu quero que você me responda essa pergunta. Quando você vai implementar, ou quando você implementou o seu processo comercial, quais são as etapas que o seu vendedor precisa fazer? Olha só, não é a etapa do seu cliente. Qual é a rotina, quais são as etapas, quais são as atitudes que o seu vendedor precisa tomar para que o cliente conheça o seu produto? Davidson, eu mando ele ligar. Ok, mas quando ele liga, o que ele precisa dizer? Qual é a primeira frase que ele diz para o cliente? Qual é a primeira pergunta que ele faz para o cliente? Porque você entende que se você tem um filho e essa criança tem 3 anos, existe um nível de consciência dessa criança em relação ao mundo. Então a sua conversa é diferente. Quando o seu filho faz 7, 8 anos, a sua conversa muda. Quando faz 12, 14 anos, a sua conversa muda. Quando ele faz 20 anos, a sua conversa muda. Agora, por que com o cliente você quer tratar um cliente que não conhece o seu produto como se ele já conhecesse? Ou melhor, se você não tem um processo de vendas, por que você todas as vezes ainda precisa voltar no mesmo cliente que já te compra há 10 anos para negociar como se ele ainda não conhecesse o seu produto? Todas as vezes você precisa trazer os mesmos argumentos, dar os mesmos descontos para o cliente continuar comprando. Você está tratando um cliente de 10 anos igual você trata um cliente de 2 meses. Por isso que você precisa entender os níveis de consciência do seu cliente. Então, ele precisa conhecer o seu produto. Depois que ele conhece o seu produto, ele precisa entender o seu produto. Então, ele vai conhecer o seu produto, ele vai ouvir falar sobre a sua marca, ele vai ouvir sobre a sua empresa,
A sua empresa agora faz parte de um nível de conhecimento do cliente. Ele sabe que você existe no mundo, mas ele ainda não te entende. Então, o que você precisa fazer, o que o seu vendedor precisa perguntar, o que o seu vendedor precisa fazer para entender, fazer com que o cliente entenda do seu produto. Eu vou começar a desenhar isso. Calma, tá? Nós vamos passeando aqui. Deixa eu passar primeiro para você os passos, depois a gente vem voltando, nós vamos voltando nesses passos e eu vou trazendo com mais ênfase em cada um, tá? Eu vou aprofundar mais nesses passos aqui. Então, precisa conhecer, ele precisa entender e agora ele precisa desejar. Ele precisa desejar o seu produto. Então, esse seria um terceiro passo. Tá? Então, eu estou trazendo de uma forma onde, independente da sua realidade do negócio, você consiga aplicar. Tá? Então, o seu cliente primeiro ele precisa conhecer, depois ele precisa entender, depois ele precisa desejar, e agora que ele deseja, ele precisa agora interessar pelo seu produto. Precisa ter interesse. E após o interesse, ele precisa negociar o seu produto e comprar o seu produto. Então, eu tenho aqui, nesse caso, eu tenho 6 níveis de consciência do seu cliente em relação ao seu produto. Aí a pergunta que eu faço é: quais são as tarefas, quais são as rotinas que o seu time de vendas precisa fazer para outras pessoas conhecerem mais o seu produto? Quais atitudes você vai tomar em marketing? Quais são os canais de vendas que você vai abranger para que mais pessoas vejam a sua marca, vejam a sua empresa, vejam o seu produto? Porque não adianta você virar e falar assim: Davidson, olha só, mas eu estou há 15 anos no mercado, eu tenho clientes consolidados aqui, o meu cliente mais antigo ele tem 14 anos, mas eu tenho dificuldade de abrir novos clientes. O mercado está esquisito. Os novos clientes não me dão oportunidade? Não. A verdade é que você está focando em manter relacionamento com o cliente ativo e está esquecendo de um processo que faça com que outras pessoas visualizem sua marca. Então, quando eu falo sobre conhecer o produto, eu falo sobre expansão. Eu falo sobre expandir. É isso que eu quero dizer. Expandir o seu nome. Tá? Quanto mais visto, mais chance você tem de encontrar aquela pessoa que tem potencial para se tornar um cliente ideal. E aí são as ações que você começa a criar agora dentro do seu processo de vendas. Como que eu faço para mais pessoas conhecerem o meu produto? Conhecer a minha marca. Eu vou para a TV, eu vou para o outdoor, eu vou para o panfleto, eu vou para a rádio, eu vou ligar, eu vou prospectar, eu vou fazer o primeiro contato. Só que esse primeiro contato de conhecer ainda não desperta uma ação no cliente. Faz com que ele note você. Ele vai ver você todos os dias, ele vai ouvir, ele vai receber telefonema, mas ele ainda te rejeita. Você ainda não chegou no ponto onde o cliente agora já deseja o seu produto. Não, ele ainda só conhece. Agora você precisa levá-lo a um outro patamar, que é o de entender sobre o seu negócio, entender sobre o seu produto. É aqui que você agenda a visita, é aqui que você faz a visita técnica. Ah, então, ó, vamos lá. Neste caso aqui, ou é uma visita presencial, você pode fazer uma call, ou seja, uma reunião online. Você pode enviar um vídeo com explicação sobre a sua empresa, ou melhor, o seu produto, né? Nesse caso aqui o cliente precisa conhecer o seu produto. Então você tem aquele cliente
que conheceu, mas que não reagiu. Agora, esse cliente que precisa entender, agora o momento que ele precisa entender, ele pode entender através de uma visita presencial da sua equipe, de uma reunião online, de um vídeo explicativo sobre o seu produto, de um conteúdo aprofundado se você trabalha nas redes sociais. Então eu vou colocar aqui também. Vamos colocar o marketing de conteúdo. Então aqui eu faço com que ele entenda. Aqui ele conhece, aqui ele entenda. Ele entendendo o meu produto, eu faço com que ele comece agora a desejar o meu produto. Só que é o seguinte, fazer o cliente entender o produto está ligado a um outro modelo de abordagem. Então, quando eu quero fazer o cliente conhecer o meu produto, eu vou fazer com que ele conheça o meu produto de uma forma rápida. Entenda bem isso aqui. Existe algo chamado taxa de conversão. Quanto menor o nível de consciência do seu cliente em relação a você, mais rápido e mais raso você precisa ser na explicação da sua empresa. Você precisa ser objetivo. Então, conhecer o seu produto, conhecer a sua empresa, precisa ser algo que fuja do controle do seu cliente, seja inevitável. O seu cliente passa e ouve falar sobre você, e ouve falar sobre o seu negócio. Só que, neste caso, como o seu objetivo é fazer com que ele apenas conheça, apenas veja, e você está invadindo o espaço dele, porque você não deixa com que ele, não permite com que ele tome decisão, é você que aparece, você rouba a cena, então você precisa ser objetivo. É aí que vem o slogan de uma empresa, é aí que vem a importância de você pensar no banner que você posta, que tem ali 300 informações sobre o seu produto. Não, você só está fazendo o cliente conhecer. Não dê um bife de boi para uma criança de 3 anos, é leitinho, não tem jeito, é papinha. E aí, você tendo essa consciência, o que você faz? Você começa a elaborar o seu processo comercial. Quem é que vai fazer dentro da minha empresa? Ou quais são as tarefas de quem me traz novos clientes? Quais são as tarefas da pessoa que vai fazer com que o público conheça o meu produto? Seja o marketing, seja um SDR, um BDR, seja um desenvolvedor de novos negócios. Quem vai trazer, quem vai tornar o meu produto conhecido no mercado? Agora, dentro desse conhecimento, existem 2 situações. Existe a situação onde o cliente vai fazer uma levantada de mão, e aí ele vai curtir, ele vai clicar, ele vai te chamar, porque agora ele quer entender o seu produto. Ou então o seu time comercial vai entrar em contato com esses que apareceram diante da sua imagem, que conheceram o seu produto, e agora o seu time vai abordar para fazer com que eles entendam melhor sobre o seu produto. Então a abordagem é que muda, a conversa que muda, porque eu preciso fazer com que o cliente entenda o meu produto. Entenda dos benefícios, entenda das vantagens do meu produto. Eu preciso fazer com que ele crie agora um sonho, porque entendendo do meu produto, se o meu produto é ideal para ele e se ele é o cliente ideal para o meu produto, o que vai acontecer? Agora ele vai desejar o meu produto. Só que ele só vai desejar se... Ou melhor, deixa eu melhorar aqui. O cliente só vai desejar o seu produto quando você tocar na dor ou desejo. As pessoas compram por 2 motivos. Ou porque elas têm um problema e precisam resolver, ou então porque elas têm um desejo e precisam realizar. O seu produto, ele resolve uma dor ou ele realiza um desejo? Porque a compra, ela é emocional. O seu time precisa estar preparado para fazer uma venda emocional, para trazer experiência para o seu cliente, porque aqui é a diferença. Tá? Aqui começa a diferença entre valor
versus preço. Então, entenda isso. Quando eu faço o cliente entender o produto, agora eu preciso criar o desejo nele. Quando eu crio o desejo, eu faço a mente dele começar a compreender os valores do meu produto, o que eu entrego de valor para ele. E quando eu falo de valor versus preço, preço é para coisas, valor é para a experiência. Então, o valor está ligado à experiência do meu cliente em relação ao meu produto e o preço está ligado aos detalhes técnicos do meu produto. Por isso eu tenho que ter uma boa promessa. É aqui que eu paro com o meu ciclo de viver dando desconto para cliente. É aqui que morre esse ciclo. Eu vou tomar água de novo. Pronto. Voz renovada. É aqui que nasce esse ciclo. Aliás, é aqui que morre esse ciclo que muitos gerentes estão vivendo. De vendedores que a hora que começam a negociar com seus clientes, precisam ligar para gerente para ficar pedindo desconto. Eu não sou anti-desconto. Não sou. Eu acho que desconto é uma estratégia de vendas. Deve ser usado sim. Não existe essa de não dar desconto. Isso é história de carochinha. Porém, se essa é a única estratégia de vendas que você tem, pode ter certeza que você está perdendo dinheiro. Tem lucro aí que o seu cliente está comendo e que você não está vendo. Então, dar desconto como única estratégia não funciona, porque significa que eu não estou vendendo valor, eu estou vendendo apenas preço. Então, depois que eu faço com que ele entenda o meu produto, agora eu preciso fazer com que ele deseje o meu produto. Porém, fazer o cliente desejar, e obviamente, isso é um assunto para outra aula, não é para agora, aqui nós estamos falando de processo comercial, eu não estou falando de técnica de venda, mas fazer o seu cliente desejar o seu produto está muito mais ligado às perguntas que o seu vendedor faz do que às apresentações de meia hora que o seu vendedor quer fazer para ele. Está muito mais sobre se interessar pelo cliente do que tentar fazer o cliente se interessar pelo produto. Porque quando o seu vendedor se interessa pelo cliente, a dor dele se torna latente. A dor do seu cliente aparece. Então é mais importante você se interessar pelo cliente do que fazer o cliente se interessar pelo seu produto. Porque com isso você vai descobrir o que é dor, o que é desejo e você vai descobrir o que é valor para o seu cliente. Se você descobre o que é valor para o seu cliente, automaticamente ele vai perceber valor no seu produto. E aí o que vai acontecer? Ele vai começar a se interessar pelo seu produto. Ele começa a concordar com tudo o que você diz na hora da negociação. Ele curte tudo o que você posta. Ele comenta. Ele te atende com mais agilidade. Ele ainda não compra com você. Esse cliente ainda não compra. Mas ele faz o mais importante do que esses 4 pontos. Ele faz perguntas. O cliente que faz perguntas demais para o seu vendedor, ele está querendo comprar. Ele está interessado pelo seu produto. E muitos vendedores já chegaram para mim e falaram assim: Davidson, nossa, mas o cliente X faz pergunta demais. Nossa, mas o cliente não decide, ele só fica fazendo pergunta. Calma, ele está na etapa de interessar pelo seu produto. O seu processo comercial diz que essa etapa precisa vir antes de uma venda acontecer. Ele precisa desejar. Então, o cliente interessado faz perguntas. E a partir dessas perguntas, ele começa a negociar com você o seu produto. Aqui começa a mente racional do seu cliente. É aqui que a emoção virou e disse assim: eu quero esse produto. Eu quero comprar esse apartamento. Eu quero comprar esse lote. Eu quero comprar esse carro.
eu quero comprar esse iate, eu quero comprar essa bala, eu quero comprar esse brownie, eu quero adquirir esse serviço de fotografia, eu não sei qual é o seu negócio. Mas é nesse momento que a mente racional entra. Porque quando o emocional disse isso, a mente racional vira e fala, agora calma, vamos fazer algumas perguntas técnicas, deixa eu jogar algumas objeções para entender se você não está tomando uma decisão errada ou precipitada. Então o cliente começa a negociar, agora ele começa a dizer que está caro, ele começa a dizer que não precisa dessa qualidade toda, ele vai dizer que não é momento, ele vai dizer que está esperando agora alguma pessoa, o seu cônjuge, por exemplo, a ajudá-lo a tomar a decisão. Então, nesse momento, a mente racional entra em ação. E se a mente racional entra em ação, o que também entra em ação? As objeções. Porque objeção é racional. Objeção é o lado racional da sua mente dizendo, calma, não é agora o momento. Espera, é o cliente dizendo isso. Então, o seu vendedor precisa estar preparado para a quebra de objeções. E dentro de um processo de vendas, você tem ali as rotinas de treinamento para a sua equipe. Para que a sua equipe esteja pronta para quebrar as objeções. Quebradas as objeções, a mente racional agora está satisfeita, ela vira para a mente emocional e diz, é hora de comprar o produto. Porque eu conheci esse produto. Então, olha só, ele passou aqui pela primeira etapa do nível de consciência. Ele conheceu, depois ele entendeu o produto, até que ele começou a desejar. Quando ele começou a desejar, depois de um período, seu vendedor fazendo contato, seu time entrando em contato, seu marketing de conteúdo funcionando muito bem, você fazendo um funil de tráfego pago para esse cliente, não sei qual estratégia você vai usar, ele agora começa a se interessar, ele começa a participar com você, ele te acompanha, ele tem desejo de estar perto com você. E aí o que acontece? Você cria a oportunidade dele negociar com você. Você cria a oportunidade dele perder todo o medo de comprar o seu produto. E quando você resolve isso, agora sim, ele compra o seu produto. Ele compra com você. Então o processo de vendas, a primeira coisa que você precisa entender para você elaborar o seu processo de vendas, são esses 6 passos de nível de consciência, de avanço de nível de consciência do seu cliente. Se você tem um processo de vendas hoje, se pergunte o que você está fazendo para cada cliente que está em cada um desses passos da sua carteira. Quando você começa a olhar isso, você começa a olhar alguns indicadores. Você começa a perceber, por exemplo, que os clientes até desejam o seu produto. Eles vêm para essa área de desejo. Eles passeiam aqui eles conversam com o seu vendedor. Eles demonstram total desejo, você tem um baita público curtindo seus posts, um baita público ligando para sua empresa, desejando o seu produto, mas alguma coisa está acontecendo que no final das contas ele deseja, mas ele não interessa. Aqui ele sabe que ele deseja, mas ele não interessa. Eu fiz uma troca aqui, né? No desejar, ele ainda não está participando com você. Ou seja, ele sabe a diferença, ele começa a entender o seu valor, ele sabe que ele precisa, ele tem essa consciência, é aqui que ele tem a consciência de que realmente precisa, mas ele não interessa ainda. Ele não demonstra o interesse. Ele já se posicionou como cliente que deseja, mas ele ainda não se posicionou como cliente que interessa. Porque talvez na mente dele ainda não é o momento. O nível de consciência dele ainda não subiu o suficiente para ele começar a entender que é o momento dele comprar. Porque aqui é no interesse que ele começa agora a ter contato melhor. Ele começa agora a conversar, a fazer perguntas para o seu time. Só que existe ainda aquele cliente que está fazendo perguntas, mas ele não vai para a fase de negociação. O que você precisa fazer então? Eu preciso mudar somente a estratégia para o cliente que está nessa etapa. Por isso que é importante você dividir o seu processo comercial em etapas. Porque agora você começa a entender aonde o cliente onde você está perdendo venda. Se é no período onde ele está entendendo, se é no período do desejo, se é no período do interesse ou se é na negociação.
Você entendendo onde está falhando, você não muda o processo todo. Você não precisa mandar vendedor embora para contratar um novo para tentar mudar os resultados. Não, você precisa ajustar a sua abordagem de vendas, as ferramentas do seu time de vendas para aquela etapa específica. E aí você otimizando aquela etapa, você tira o gargalo e o fluxo volta a correr novamente. Isso é um processo de vendas. Basicamente é isso. São esses 6 passos e você agora precisa trabalhar esses 6 passos na mente da sua equipe. Então você pode ter um vendedor criando dos 2 ou 3 primeiros passos. Você pode ter um vendedor aí criando, olha, eu tenho um vendedor, que é o meu SDR ou o meu BDR, que ele trabalha sempre, ele passa o dia inteiro buscando novos clientes, fazendo com que pessoas conheçam o meu produto e agendando reunião para fazer com que esse cara entenda sobre o meu produto. Depois disso, esse mesmo cara ainda faz o cliente desejar. Ele desejou, ele demonstrou agora interesse. Eu tenho um outro profissional que entra em contato com esse cara e agora ele faz a venda, porque ele vai do interesse, passa pelo negociar e faz o cliente comprar. Então eu posso ter 2 profissionais fazendo todo esse processo. Eu posso ter um profissional fazendo todos os dias, a toda hora, ligações para novos clientes, trazendo novas oportunidades. E quando ele traz esse cliente, ele entende a dor, ele qualifica, e ele sentiu que o cliente agora interessou, ele leva o cliente para um próximo nível dentro da sua empresa. Ele agora passa o bastão para o profissional que vai cuidar daquele cliente que já se interessou. Esse profissional vai responder as perguntas. Esse profissional vai para a área racional. Porque ele agora tem que quebrar a objeção. Ele tem que responder a pergunta. Ele tem que estar pronto em entender todas as questões técnicas sobre o seu produto ou seu serviço. Você fazendo isso, tudo o que você implementar na sua empresa, todas as estratégias que você implementar agora partem desse princípio das 6 etapas. Assim, você começa agora a otimizar o seu processo de vendas. Com isso, você vai limpar aquilo que não precisa estar no seu processo de vendas hoje, que está ali só apenas como uma sobrecarga, e você vai otimizar, porque você vai montar o seu processo baseado nas 6 etapas que eu apresentei nessa aula. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. E se você quer entender melhor sobre a metodologia Força de Vendas, uma metodologia onde eu implemento todo o processo comercial, te ajuda a implementar todo o seu processo, desde a contratação, descritivos de cargo para o seu vendedor, para o seu time de vendas, os scripts de vendas, as abordagens, as estruturas de spin selling que você precisa colocar, os indicadores que você precisa para o seu processo comercial. Quer entender mais? Clica no link que está aqui abaixo na descrição desse vídeo. Tem uma página com outro vídeo lá, onde você vai entender. Eu gravei esse vídeo para você entender como funciona a metodologia Força de Vendas e como ela pode te ajudar a vender mais e com mais lucro. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima aula.